Olá, tudo bem, pessoal? É o seguinte, essa é a videoaula, então, referente à aula 3 da unidade 1, que trata especificamente sobre volume de tráfego, ok? Bom, o que nós veremos, então, nessa videoaula? Volume médio diário, volume médio horário, composição do tráfego, variações do volume de tráfego, contagens volumétricas, dividida entre aspectos de agregação de dados, tipos de postos de contagem e métodos de contagem. Item 6, apresentação de dados. Item 7, expansão volumétrica, vídeo da semana e uma atividade específica. Bem, vou reduzir um pouquinho mais aqui, ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, a definição de volume médio diário, aliás, antes disso é importante salientar que todas essas definições e toda essa sequência, ela está baseada, ela foi desenvolvida a partir do que vocês têm na apostila da disciplina. Perfeito? Então vamos lá. Volume médio diário em veículos por dia. Volume médio de veículos que percorrem o segmento de via em 24 horas, dado então em veículos por dia. Nós temos aqui volume médio diário, também em veículos por dia, dividido entre volume médio diário anual, mensal, semanal e volume médio diário em um dia da semana. Em um dia específico, que pode ser qualquer um dos 7 dias da semana, certo? Então, o volume médio diário anual, número total de veículos trafegando em um ano, dividido por 365 dias. O volume médio diário mensal, número total de veículos trafegando em um mês, dividido pelo número de dias do mês. É sempre acompanhado pelo nome do mês a que se refere. Volume médio diário semanal, número total de veículos trafegando em uma semana, dividido por 7. É sempre acompanhado pelo nome do mês a que se refere e é utilizado como uma amostra do volume médio diário mensal, certo? O volume médio diário em um dia da semana, o VMD, D minúsculo, é o número total de veículos trafegando em um dia de semana, deve ser sempre acompanhado pela indicação do dia de semana e do mês correspondente. Volume horário, dado em veículos por hora, é o número total de veículos trafegando em uma sessão em uma hora. Volume horário de projeto, VHP, é o volume adotado para dimensionamento dos detalhes geométricos das vias e interseções, determinação de nível de serviço, planejamento da operação da via, sinalização e regulamentação de trânsito. Aqui a gente tem um gráfico que consta também na apostila, que apresenta o volume horário de projeto, acesso à área de recreação, rodovia rural, rodovia urbana de contorno e ali em amarelo, rodovia urbana radial. Percebam que a gente tem nas abscissas o volume, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, acho que eu não consigo aqui, mas enfim, nós temos o volume horário, o VMD, nas abscissas, aqui, e aqui horas do ano orientadas por volumes de tráfego decrescentes, certo? Volume horário de projeto, beleza? Com relação à composição do tráfego, então, os efeitos que exercem os veículos entre si dependem de suas características. A composição da corrente de veículos que passa por uma via influi em sua capacidade, na capacidade dessa via. A presença de veículos de grandes dimensões determina as características geométricas que devem ter as vias e os seus pesos, as características estruturais. Lembram da aula anterior, onde se apresenta um raio, o dimensionamento do raio a partir de um veículo específico que vai trafegar, que vai passar por aquela via, né? Os recursos que podem ser obtidos dos usuários de uma via dependem, entre outros fatores, da composição do seu tráfego. Aqui nós temos um gráfico que consta na apostila também, vou parar de dizer isso para não ficar me repetindo, onde a gente tem aqui o volume
horário em veículos por hora e aqui as horas do dia. Tá? Ou seja, a gente tem uma variação horária no volume, tá? No número de veículos por hora ao longo de uma via, tá? Ao longo do dia. E aí a gente tem aqui a expressão para se calcular o fator de hora de pico, que é dado pelo volume da hora de pico, divididos por 4 vezes o volume do período de 15 minutos com maior fluxo de tráfego dentro da hora de pico. Então, como é que se calcula aqui? Se faz as medições, se chega, e tem um exemplo na apostila também que trata exatamente disso. A gente, nós avaliamos, nós medimos o volume, então no período de 15 minutos que apareça o maior número, né, o maior fluxo de tráfego dentro do que for identificado como hora de pico, então esse volume ele é maximizado. Né? E aí a partir dessa expressão que fica no denominador, né, se divide o volume da hora de pico por 4 vezes o volume do período de 15 minutos com maior fluxo de tráfego dentro da hora de pico. Ok? Quando a gente fizer o exemplo, quando vocês lerem, quando a gente trabalhar nesse exemplo, vai ficar mais claro, essas definições ficarão mais claras. Com relação à variação semanal, a gente tem aí a diária na semana, o VMD D minúsculo, né, volume médio diário em um dia específico da semana, ao longo dos 7 dias da semana. Né? Okay? Variação mensal ou sazonal, também mesmo desenho, mesma lógica. Né? E aqui outras variações, como reflexo das mudanças na economia do país, o fluxo de tráfego normalmente se altera ano a ano. Então, na medida que a economia é aquecida, na medida que a gente percebe mais carros no mercado, mais carros no mercado consumidor, né, a gente tem aí um aumento no volume, o que a gente vai ver na sequência dessas aulas de engenharia de tráfego, que isso acaba influindo na capacidade e, posteriormente, causa um efeito aí no dimensionamento das vias. Né? Esse efeito faz com que seja necessário, então, um cuidado especial na utilização dos dados antigos, uma vez que podem levar a uma avaliação errônea da importância da rodovia. As variações anuais costumam ser mais acentuadas nas vias rurais, principalmente nas de acesso a áreas de recreio. Tá? Então, ainda considerando outras variações, sempre ocorrem eventos especiais, como jogos de futebol, Semana Santa, Natal, feriados, etc. Aqui em Florianópolis se percebe muito quem fica aqui nos feriados, né? Que provocam alterações previsíveis, permitindo que o engenheiro de tráfego determine e aplique as medidas cabíveis para a solução ou minimização dos problemas. Uma alteração, por exemplo, já para que fique claro, desde já lá na unidade 3, a gente vai tratar de semáforos, de temporização de sinais e tal. Quando aumenta muito o volume, a gente tem um impacto nas vias urbanas, por exemplo, a gente acaba percebendo isso. Né? Então, essa frase aqui, esse parágrafo aqui, ele se justifica, né, com esse exemplo. Né? Acidentes, incêndios, inundações, alterações da ordem pública, embora estatisticamente previsíveis, não têm dia certo para ocorrer, mas podem ser estudados anteriormente para se dispor de medidas para adaptação e aplicação a esses casos. Né? Isso aqui é um caso da gente... a simulação, por exemplo, é uma das ferramentas que se tem. Bem, com relação a contagens volumétricas, então se tem aqui planejamento rodoviário, estudos de viabilidade de projetos, construção e conservação, construção de séries temporais para que se determine ou se analise a tendência do aumento, né, ou diminuição do volume. Classificação de estradas também é um outro elemento importante. Projeto geométrico e avaliação do número de acidentes. Né? Então aqui esses fatores e esses itens que estão sendo colocados aqui, eles realmente eles são afetados pelo aumento do volume. Né? E aqui o que se quer dizer, e esses itens aqui, eles estão justamente para colocar o seguinte: para que servem as contagens volumétricas, né? E que impacto e onde que elas são aplicadas, certo? Então, tomados os dados, a gente tem aqui aspectos de agregação de dados, globais, direcionais e
classificatórias, né? Os globais, elaboração de mapas de fluxo, análise de tendências, estudos de acidentes, simulação macroscópica, né? Principalmente usados em rodovias rurais, em autoestradas, em BRs, por exemplo. Direcionais, cálculo de capacidade, tempos de semaforização, que eu acabei de comentar, estudos de acidentes mais detalhados, análises de terceiras faixas, que são utilizadas em rampas ascendentes, né? Em autoestradas rurais, a gente vê ali se cria uma terceira faixa, uma faixa à direita, para que os veículos mais lentos possam continuar trafegando, né? Na velocidade que eles conseguem subir, por exemplo, né? Passar por esses aclives, sem prejudicar ou sem diminuir ou afetar o nível de serviço para o qual aquela autoestrada foi projetada, né? Também a questão de simulação macroscópica em pontos específicos, né? E a agregação classificatória, né? Onde a gente tem aí uso para projeto geométrico, cálculo de capacidade, cálculos econômicos, né? E calibração de contadores mecânicos também, tá? Então, a gente trata aqui também rapidamente sobre os tipos de postos de contagem. Quanto à abrangência temporal das contagens, a gente pode ter postos permanentes, postos de controle e postos de cobertura, que são aqueles móveis, né? Bom, ainda com relação a postos de contagem, quanto à localização, a gente pode usar métodos analíticos. É fundamental que se tenha o conhecimento da área de estudo, e a definição também aqui dos tipos de via, né? A gente tem aqui exemplos de arteriais, coletoras e locais, e para se colocar e se estudar a viabilidade de se colocar postos de contagem nesses pontos, nesse tipo de via, né? A questão de postos de contagem também, a gente pode ter manuais ou mecanizados, interseções somente manual se utiliza hoje em dia, a questão de volumes em movimentos, e eu cliquei aqui no lugar errado, eu acabei aqui saindo da... Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar ou se eu vou interromper o vídeo. Acho que eu consigo aqui voltar para ele e voltar para onde nós estávamos aqui. Bom, aqui a gente dá um clique e muda tudo. Bom, a gente estava aqui. Aqui, mais um pouquinho. Aqui, questão das contagens manuais. Contagens manuais. A gente está na metade aqui já. Estou correndo para a gente não deixar cansativo demais essa videoaula para vocês. Então, a questão ainda das contagens manuais, tem alguns insumos aqui, alguns elementos que são importantes, né? A questão do material humano, as pessoas que farão as contagens manuais, há uma necessidade de capacitação prévia, né? Para que se saibam os objetivos, que se conheçam os objetivos dessa contagem, as técnicas a serem usadas e preenchimento dos formulários específicos. Definição aqui, né? Classificação por tipos, plano de contagem, planilhas preparadas com as classes de veículos. É interessante aqui, o fundamental, até eu diria, dividir o tempo de contagem em intervalos de 5 a 15 minutos. Quantificação de equipe, que consta no Manual de Estudos de Tráfego do DENIT. A questão das contagens manuais, onde a gente apresenta aqui, né, vantagens de um lado e desvantagens de outro. Por um lado, especificamente, boa precisão, maior número de informações, questão da flexibilidade e da simplicidade, né, de se fazer manualmente. E a desvantagem, alto custo por hora, porque a cada ponto de contagem você precisa de uma pessoa ou duas. Alto custo por hora, então, sem verificação, se não houver gravação do vídeo, ou seja, parte-se do pressuposto na contagem manual que o que foi registrado é preciso, né? É acurado, né? Aqui, nessa figura, a questão aqui da alocação, né, da distribuição, a gente tem aqui uma rampa de acesso, né, aqui também uma de saída, né, aqui uma outra de saída, e uma rampa aqui, tá, nesse pedaço aqui embaixo. Tá? De novo eu cliquei no lugar errado, a gente já volta mais rápido dessa vez. Agora eu já aprendi. Fazia um tempo que eu não gravava, que eu não usava esse Loom aqui. Bom, nós estávamos aqui no slide 22, então. Aqui tem uma outra figura. Aqui sim é uma saída e um acesso. Nesse lado aqui, nessa rampa 9,
tem um ponto com um observador aqui, aqui tem essa alça aqui e aqui consta, né, aqui está o observador, o contador, né? E aí a gente entra nas contagens mecanizadas, onde se tem aqui os equipamentos detectores de veículos, e aí vantagens e desvantagens, né? Vantagens: baixo custo por hora, amplitude de tempo de cobertura e uma boa precisão. E como desvantagem se caracteriza o menor detalhamento das informações e um investimento inicial alto para se adquirir e para se instalar esses equipamentos. Ainda nas contagens mecanizadas se tem intrusivos e não intrusivos. Os intrusivos: tubo pneumático, laço indutivo, sensores magnéticos e piezoelétricos. E os não intrusivos: infravermelho, micro-ondas, vídeo e laser scanners. Nessa sequência de slides, que eu peço que vocês verifiquem com calma e leiam também a apostila, onde a gente tem porque na apostila a gente tem um detalhamento maior, tá? Tem aqui nessa sequência, eu não vou colocar agora para não matar vocês no cansaço, tem aqui as definições específicas, né, o laço indutivo, onde é utilizado. A gente tem aqui uma figura também, onde aparece todo o desenho, toda a mecânica, né, de instalação e de funcionamento. Isso na apostila tá bem explicado, acho que está bem claro, acho que não preciso me deter aqui muito, né? Tem as figuras aqui, elas estão um pouco menores, na apostila elas estão mais claras, né? Os sensores, o modelo construtivo, né? Como eles são colocados, como eles são dimensionados aqui, tá? Como eles vêm, como eles são dispostos nas caixas, né? Antes da instalação. Isso aqui é uma pista em Araranguá, aqui na BR-101, onde o Labtrans UFSC tem esses sensores instalados. Essa é uma curva, é um resultado das medições, né, da contagem. Quando passa o veículo, ele faz esse registro. Aqui na via a instalação, como fica depois de instalado, né, ali no pavimento asfáltico. Mais uma vez eu cliquei do lado errado, muito sensível essa. Aqui a gente estava aqui é como, olha, o início da instalação, ó, tá? Aqui os não intrusivos, né, o sensor infravermelho, tá? Tem as referências aqui, tem alguns vídeos interessantes também para vocês verem. Aqui a questão do radar por micro-ondas, né, fixo, laser scanner, tá? No fim eu acabei passando, né, mais rapidamente, mas acabei passando. Aqui um método de contagem nas interseções, a questão da apresentação dos dados, né, onde a gente tem gráficos de variação de volume, geração de mapas temáticos, diagramas de fluxo para as interseções, gráficos de tendências para vários anos, tabelas, resumo, ou seja, os dados nesse tipo de medição, eles são mais consistentes, tá? Bom, questão aqui da expansão volumétrica também, isso aqui é bastante importante, enquanto a gente já está caminhando já para o final dessa videoaula. Contagem horária, volume médio diário, volume médio semanal, volume médio mensal e volume médio diário, né, anual. Onde a gente tem as expansões aqui, a expansão diária, a partir da contagem horária, a partir do VMD diário, expansão semanal, a partir do semanal, considerando equivalente essa semana, né, a gente tem a expansão para o VMD mensal e ainda uma expansão sazonal. A gente pode chegar e calcular aí o volume médio diário anual. Tem as fórmulas aqui para esses fatores de expansão, certo? Onde a gente tem fator de expansão diária, FD, que é dado pelo volume de carros de passeio durante 24 horas por dia, divididos pelo volume de carros de passeio durante as H horas de pesquisa. E o fator de expansão semanal de um dia específico da semana, dado pelo volume de carros de passeio durante os 7 dias da semana, certo? Divididos pelo volume de carros de passeio durante um dia determinado. Ok?
Ainda nos fatores de expansão, o FA, fator de expansão sazonal ou mensal, dado pelo volume médio diário anual sobre o volume médio diário mensal. A gente chega aqui nas referências dessa aula. Sugiro que assistam, que deem uma olhada nesses vídeos, nesses links aqui do YouTube, onde a gente tem... Eles são bastante interessantes. Em aula a gente poderia até... na aula presencial a gente pode comentá-los na medida que a gente for assistindo, tá? Mas assistam, então, por favor, esses vídeos que constam nesses links. A atividade sugerida, então, referente a essa videoaula 13, a gente tem para essa semana ainda a videoaula 4 na sequência. Então, analisar os exercícios propostos, já resolvidos, contidos no capítulo 3 da apostila. Eles são bastante simples. Ainda ontem, quando eu preparava o roteiro dessas videoaulas, eu dei uma olhada nos... Estou preparando já a prova para essa unidade 1, e certamente esses exercícios resolvidos, eles são também uma base aí, bastante interessante para a gente compor a prova, certo? Na próxima aula, então, a gente tem a aula 4 dessa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido cansativo demais para vocês. Deixa eu abrir aqui, deixar bem maior, para a gente poder se despedir adequadamente. Daqui a pouco eu já gravo, talvez amanhã para não matar vocês, eu já vou disponibilizar também, vou gravar e preparar essa aula 4, beleza? Então, até a próxima, até daqui a pouco. Um abraço.